Olá, irmãos e irmãs de caminhada. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pelos Caminhos da Magia. Hoje eu vou passar aqui uma palestra que foi realizada no segundo simpósio de Caminhos Hecatino, realizado pelas filhas de Hecate. Esse simpósio ele foi realizado pela Ádila, pelo Michel e pela Karina. Então, eu fiz uma palestra e tiveram outras palestras lá, outros palestrantes que palestraram sobre outros assuntos, e eu falei sobre o culto da deusa Hecate nas ordens místicas, nas ordens iniciáticas. Se vocês quiserem assistir na íntegra todas as outras palestras que foram dadas no segundo simpósio de Caminhos Hecatinos, realizado no dia 22 de janeiro, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, um link para você acessar, ok? Gratidão, Rei Hecate. Então, gente, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui à Ádila, ao Michel, pelo convite novamente de participar desse segundo simpósio. Eu participei o ano passado, então esse com certeza já está sendo um sucesso. E parabenizá-los também por essa iniciativa e da gente estar aqui divulgando e falando e trocando informações, trocando experiência, trocando vivências com todos os nossos irmãos e irmãs de caminhada que são devotos dessa grande deusa e dessa grande mãe. O Michel pediu que eu falasse sobre o culto da deusa Hecate nas ordens místicas. Então, primeiramente, e são muitas as ordens místicas e de diferentes formas de cultuar as suas deidades, de diferentes sistemáticas. Então, eu vou falar dentro daquelas que eu conheço, daquelas que eu tive uma passagem, daquelas que eu cheguei a ser iniciado, para poder estar trazendo para vocês um pouco, então, do que eu aprendi e vi em relação ao culto de Hecate dentro destas ordens místicas. Mas, primeiramente, gente, antes de eu começar a falar sobre o culto de Hecate dentro das ordens, eu vou falar um pouquinho sobre as ordens, o que é uma ordem. Então, assim, o que é... Ali ainda faltou um alho. O que é uma ordem mística? O que é uma ordem mística? Então, uma ordem mística ou uma ordem esotérica são organizações formadas por um grupo de pessoas para fins de estudo e prática de misticismo. Então, gente, as ordens místicas, eles são grupos assim que tem grupos com muitas pessoas, que são grupos que chegam assim a milhares de pessoas, e tem grupos que tem um grupo menor. Então, por exemplo, tem ordens que são muito famosas, conhecidas pela maioria das pessoas, e tem ordens que só existem, essas ordens grandes e muito conhecidas existem no mundo todo, e existem ordens que existem somente num país, ou, por exemplo, só na Alemanha, só na Inglaterra, ou até mesmo no Brasil, e que não é do conhecimento assim da maioria das pessoas. Esta foto, por exemplo, que eu peguei na internet, é a da Golden Dawn. Então, mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre a ordem Golden Dawn, uma ordem inglesa, então tem ordens que tem muita gente, como eu falei, como a Amorque, por exemplo, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. É uma ordem que existe em quase todos os países e que é uma ordem que tem muitas e muitas pessoas. Nós temos também uma ordem que é muito conhecida, como vocês sabem, a maçonaria. É uma ordem mística, é uma ordem esotérica e que existe também no mundo todo, e também tem vários e várias pessoas. Então, as ordens, elas são organizadas, estruturadas, elas são esotéricas, são iniciáticas, são herméticas, como a gente vai ver um pouco adiante, o que significa isso, hermética, iniciática, esotérica, mística, e etc. Então, assim, quanto à denominação, Então, as ordens, pode se chamar de ordens, como eu já falei, a Amorque, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Então, existem várias ordens rosacrucianas, tá? Existe aí a Rosa Cruz Áurea e a Amorque, que é a mais conhecida, onde eu fiz parte durante muito tempo também desta ordem. A ordem também, elas podem ser chamadas de sociedade. Então, como a sociedade teosófica.
a Sociedade Teosófica, né, fundada por Helena Blavatsky, acho que 1905, 1906, que tem assim uma filosofia mais indiana, mais hindu. Então, a Helena Blavatsky, ela estudou e foi iniciada lá na Índia também, viveu no Tibete durante muito tempo, né? Teve seus gurus como mestre, então ela formou essa sociedade, essa ordem que ela chama de sociedade. Existem ordens também que são chamadas de fraternidade, como a Fraternidade Rosa Cruz Áurea. Essa eu não conheço, assim, pessoalmente, né? Eu não tive passagem por ela, mas creio que ela seja como as ordens rosacrucianas, né? Não tenha muita diferença da MORC e de outras ordens Rosa Cruz. E tem também ordens que são chamadas de círculo, como o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. O Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, se não me engano, é da cidade de São Paulo. É um círculo místico, esotérico, que existe aí há mais de 100 anos, 110 ou 112 anos aproximadamente. Então também é muito conhecido essa ordem mística. Mas assim, o que as ordens, né, em geral, elas têm em comum? Né? Quais são as singularidades entre elas? Primeiramente, a gente ouve muito assim, a ordem hermética, ordem hierárquica, ordem iniciática. Bom, o que as ordens, a grande maioria, claro que cada ordem tem assim a sua especificidade, a sua singularidade, mas eu vou procurar aqui falar de uma forma geral. Então, de uma forma geral, as ordens místicas, né, elas são místicas por trabalhar com o misticismo, com o esoterismo. Elas são hierárquicas porque elas possuem uma hierarquia. Então, muitas ordens, quando você entra na ordem, ela é dividida em graus. E o conhecimento, os ensinamentos da ordem, o conhecimento que é passado, ele é dividido em grau. Para você estar num grau, você vai aprender, vai estudar e vai receber o conhecimento referente àquele grau. Quando você estiver apto, quando você já estiver aprendido, quando você provar que você já tem o conhecimento, você adquiriu o conhecimento que foi passado para você dentro daquele grau, e se você já tiver um tempo estabelecido, porque cada grau muitas vezes tem um tempo mínimo para você ficar dentro daquele grau, aí você troca de grau. Então, por exemplo, a própria maçonaria, por exemplo, ela também é uma ordem que tem graus. Quando você entra, você recebe o grau de aprendiz e você vai galgando os graus dentro da maçonaria. Na OTO, Ordo Templo Orientes, né, que é uma ordem também muito conhecida, também quando você entra no estado, no grau de Minerval, depois você passa para Homem, depois você vai trocando os graus. Né? E a Golden Dawn, quando você entrava, você era neófito, depois passa para teóricos, práticos, enfim. Bom, então essas ordens, ela tem essa característica de ter graus dentro dela, e você vai, à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai galgando os graus dentro da ordem. Um conhecimento de um grau, para você saber o que o grau acima ensina, somente estando lá. Quem está no grau acima, mais elevado, não pode falar para os que estão nos graus abaixo o que é aprendido, quais são os rituais, como é que se trabalha. Então, isso é uma característica de muitas ordens, da maioria das ordens. Tá? Iniciáticas. Então, as ordens, para você trocar de grau, você tem que passar por rituais iniciáticos. Esses rituais iniciáticos, né, tem ordens, para você entrar, você imediatamente já vai passar por um primeiro ritual de iniciação. Você só é aceito, admitido naquela ordem mística, quando você passa pelo primeiro grau, pelo primeiro ritual de iniciação. Outras ordens, como aqui no caso da ordem, né, Lux Frati, que até eu nem me apresentei, mas vamos lá.
né? Então, eu tenho aqui, trabalho já, nós temos uma ordem mística aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, que existe já há 15 anos, e essa ordem mística, você também, quando você entra, você estuda por 9 meses, você entra num grau chamado de probacionista, nossa ordem também é uma ordem iniciática e hierárquica, e após um ritual, 9 meses, você passa por um ritual de iniciação. 9 meses, que é um tempo de uma gestação. Então, esses rituais de iniciação, para você trocar de grau, você tem que passar por esses rituais. Então, as ordens iniciáticas, elas querem dizer justamente isso. Existem rituais de iniciação, assim como na Rosa Cruz, na MORC, no caso, como na maçonaria, e como a OTO, a Astro Argento, e como era na Gondendal, você vai trocando de graus a partir de rituais iniciáticos, certo? Bom, hermética, por que as ordens também carregam esse nome de hermética? Por 2 motivos. Um dos motivos é que a maioria das ordens trabalham com as leis herméticas, né? Com filosofia hermética, atribuído a Hermes Trismegisto, né? No Egito, que teria trazido, então, essa forma de pensamento, esse sistema místico filosófico, no qual a gente vai estudando as leis que regem o universo e, a partir daí, ter uma compreensão melhor do todo e do nosso papel enquanto microcosmo dentro desse macrocosmo, desse universo. Então, a maioria das ordens tem inseridas nos seus estudos o conhecimento hermético. E tem um significado também que traz a palavra hermética dentro das ordens, é a questão de fechada, ou fechado. Para você fazer parte de algumas ordens, ou da maioria delas, você tem que passar por uma prova, ou você tem que ser convidado por algum membro desta ordem, como no caso a maçonaria, onde você lá passa por uma entrevista, digamos assim, que nós chamamos de sindicância, né? E aí você é aceito. Outras ordens místicas, você tem que prestar uma prova, como no caso da Astro Argento, onde é passado para você todo um conteúdo, livros, rituais que você tem que realizar, relatórios que você tem que fazer. Você faz um estudo sozinho e aí você presta uma prova. Se você for aprovado, se tudo estiver de acordo, você então é admitido dentro da Astro Argento. Aí passa a ser iniciado a fazer o ritual de iniciação. E tem outras ordens, como a MORC, que basta você se inscrever e aí você é aceito e passa a fazer os estudos. Mas a maioria das ordens tem uma particularidade, que é o mistério. Então, não são segredos, né? São mistérios. Então, nesses mistérios, você só pode aprender esses mistérios quem é aceito dentro da ordem. Por isso que nós falamos que, muitas vezes, o conhecimento das ordens místicas ou das ordens herméticas são um conhecimento esotérico com S, porque é um conhecimento interno, somente passado para aqueles que são membros internos daquela ordem, né? E o conhecimento, o esoterismo com X, o esotérico com X, é aquilo que nós podemos passar para os buscadores, os estudiosos ou o público externo. Bom, ainda dentro do que as ordens têm em comum? A maioria das ordens, todas as ordens têm uma coisa em comum, né? E que é uma coisa que daqui se identifica com os covens e outros grupos que não são denominados ordens, que é o desenvolvimento da espiritualidade e a evolução do ser. Então, todo mundo que está numa ordem mística, não interessa qual é o sistema que essa ordem trabalha, qual é o tipo de panteão que ela pertence, ou sistema de magia, ou sistemas de magia, que é o que nós vamos ver a seguir também. O objetivo é o desenvolvimento do interior, é nos tornarmos pessoas melhores, é a evolução do ser. Então, isso todas as ordens têm em comum. Cada um seguindo o seu caminho, cada um seguindo as suas crenças. Mas o grande objetivo é, através do estudo, é através da prática,
nós nos tornarmos pessoas melhores, né? Para nós e para os outros que vivem com a gente, ou até mesmo para a sociedade. Então, esse é o grande objetivo de todas as ordens. Então, através do estudo, das práticas, né, colocando em prática aquilo que nós estamos estudando, que nós vamos ver, são vários tipos de sistemas, vários tipos de estudos diferentes, e que nós temos que, no nosso dia a dia, colocar em prática, vivenciar, que isso é muito importante, né, que isso, senão você se torna aí o mago, uma bruxa, como você quiser se denominar, teórico. Se você não põe em prática, você não vivencia. E a magia, ela tem que ser colocada em prática. Isso é fundamental e, na minha opinião, esse é o principal objetivo de todo estudioso e praticante de esoterismo. Bom, então vamos lá, dentro ainda do que as ordens têm em comum. Então, a maioria das ordens, gente, eu vou falar aqui de uma forma geral, eu não tenho, né, cada ordem é diferente uma da outra, mas de uma forma geral, as ordens, tá, elas têm diferentes correntes filosóficas dentro do seu conteúdo de programa de estudos. Então, as ordens estudam alquimia, a Cabalá, astrologia, magia planetária, geometria sagrada, hermetismo, enoquiano e muitos outros aí sistemas de magia. A Godendal, que foi, na minha opinião, uma das maiores ordens esotéricas, iniciáticas aqui do Ocidente, que ela foi fundada por Rosa Cruzes e franco-maçons. Quando eu digo maior, não é em quantidade de número de membros e adeptos, e sim da importância que ela teve para o esoterismo ocidental. Ela foi fundada por volta de 1887, mais ou menos, e contou na época dela com os cabeção da época, com mentes muito inteligentes, pessoal totalmente voltado para o estudo do esoterismo. Então a gente pode citar ali MacGregor Martyrs, né, que escreveu vários livros, que ele era Rosa Cruz, ele era maçom, inclusive o livro Abramelin, o Mago, né, ou o Mago Abramelin, do judeu, que ele diz que encontrou numa biblioteca e ele traduziu, e ele que publicou pela primeira vez, trazendo essa informação da busca do sagrado anjo guardião. Eu, particularmente, pessoalmente, uma opinião minha, acho que esse livro é de autoria dele, né? Ou, se não é totalmente, ele deu muito pitaco ali, mas ele não, como não queria dizer que era dele, ele atribuiu ao mago Abramelin, mas isso é uma opinião minha, tá? Se não é totalmente dele, ele participou muito ali. Temos ali o Edward Waite, que escreveu vários livros e também é o criador do tarot de Waite, né, que todos nós conhecemos. Temos também ali o Bram Stoker. Bram Stoker era o que escreveu o livro Drácula, participou da Godendal. Aleister Crowley também foi da Godendal. E fora isso, tiveram mentes ali na volta que não eram membros, mas eles trocavam muita informação, com certeza, que todo mundo viveu naquela época. Helena Blavatsky, John Fortune. Então, pessoas que contribuíram muito para o estudo do esoterismo no Ocidente, no final do século XIX para cá, certo? Bom, então assim, mas o que as ordens ainda têm em comum, e agora que nós vamos chegando aqui no nosso estudo de interesse, todas as ordens, ou a maioria delas, tá? O que elas têm em comum são a origem, a sua origem está nas antigas escolas de mistério. Então, antigamente, vamos pensar assim, né, milhares de anos atrás, anos antes de Cristo, conhecimento era poder. E o conhecimento só era passado para aqueles que eram dignos, né, e que se demonstravam pessoas que podiam receber aquele conhecimento.
ou o conhecimento ele era guardado dentro de uma sociedade, dentro de uma civilização, para algumas castas, para ou sacerdotes, ou faraós, como no Egito, que todo o faraó era um sacerdote, né? Ou grandes filósofos e pensadores. Então, na antiguidade, surgiram escolas de mistério para que esse estudo fosse praticado, estudado e passado adiante somente para iniciados, que se mostravam, como eu disse então, aptos, dignos, né, de receber aquele conhecimento. Então, nós temos escolas, as escolas pitagóricas na Grécia, as escolas de Platão, nós temos a escola de mistérios de Eleusis em Atenas, né, que muito, até hoje, influencia, né, com seus rituais iniciáticos, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, a importância disso, inclusive do culto de Hécate, né, na escola de mistérios de Eleusis, e que isso até hoje, né, tem influência nas ordens místicas que surgiram aí no século XIX. Então, com o avanço do cristianismo e com a queda de algumas civilizações, como a egípcia, por exemplo, né, os gregos tiveram muito contato com os egípcios e assimilaram muito o conhecimento dos egípcios. Por sua vez, os romanos assimilaram muito conhecimento dos gregos, como nós sabemos. E aí surgiram os papiros greco-egípcios, os papiros greco-romanos, que foram descobertos depois e que foram e são a base de muitos estudos e muitas práticas que nós temos hoje, e principalmente as escolas, as ordens místicas. Então, elas beberam nessa fonte. Então, muitas ordens místicas, esotéricas, elas atribuem a sua origem, o seu conhecimento, às antigas escolas de mistérios. E quando nós vamos estudar a fundo os rituais, mais precisamente até os rituais de iniciação da maioria das ordens, né? O seu simbolismo, com as suas representações, a gente nitidamente consegue identificar, né, conhecimentos, conceitos das escolas antigas. Então, quem estuda esta parte das escolas antigas, desse conhecimento antigo, como a Kessia falou ali dos oráculos caldeus, por exemplo, né, que surgiu depois, que são, que eu vou falar mais um pouco adiante, sobre esses manuscritos, esses fragmentos desses manuscritos encontrados, que traz muito da magia da antiguidade. E aí nós temos aí esses papiros, e mais os hinos órficos, que é mais específicos aí de Hécate, no que nos interessa, né? Tudo isso veio da antiguidade. Isso foi preservado. O cristianismo, quando começou a avançar, né, e é uma verdade, as pessoas que estudam história sabem disso, né, da destruição causada e destruindo templos, construindo igrejas em cima dos templos antigos, e destruindo todo aquele acervo, tudo que era escrito, não só na questão da arte, mas também a questão de tudo que estava escrito em relação aos seus deuses, a sua cultura mística, a igreja destruía. O que não destruía, certamente está lá no Vaticano, guardado as 7 chaves, né? Que um dia, como eu falei no simpósio passado, eu sonho ainda um dia a gente ter acesso, um dia a gente vai ter acesso às coisas que devem estar guardadas lá e que a gente nem imagina que eram escritas no passado e que eles devem certamente ter guardado. Mas muitas coisas ficaram. Muitas coisas foram escondidas e foram passadas ainda somente para quem era iniciado. E isso chegou de forma fragmentada, de forma talvez até muitas vezes alterada, né? Nos dias de hoje, com o neopaganismo e com essa visão diferente que nós temos da vida hoje, né? Como o Gaio falou, que muitas coisas foram modificadas, foram alteradas ou foram modernizadas e novas visões
foram surgindo, novas práticas a partir de coisas antigas, de filosofias e conhecimentos antigos. Mas o cerne, a alma, ela ainda se mantém. E isso que é interessante e isso que é importante aí para nós hoje, como praticantes e estudantes do esoterismo, de uma forma geral, independente do culto, né, que cada um aí segue, tá? Essas imagens que eu tenho são imagens que eu peguei ali da internet, né? A gente está só aqui exemplificando. Bom, então ainda dentro do que as horas têm em comum, aqui vem uma coisa que é bem interessante, eu acho que é aqui o ponto nevrálgico dessa palestra agora em relação a Hecate dentro das ordens místicas. Então, uma coisa que a grande maioria das ordens herméticas, iniciáticas, esotéricas tem é que não há uma divindade que tenha um culto exclusivo. Inclusive, isso hoje estava falando, né? Antes de nós entrarmos aí, ali estava falando ontem, né? Desculpe, com o Michel a respeito disso. Nós estávamos conversando e a maioria das ordens realmente não tem. Então, por exemplo, a Gondendal, que eu falei dela, que era uma ordem muito importante, ela estudava os deuses egípcios, tá? A Cabalá, então trabalhava com os arcanjos, mas não havia um deus, uma deidade, a não ser o Deus Supremo, o Aum Sof, o único. Aí cada ordem vai dar um nome para esse Deus Supremo, como a Rosa Cruz, né, a Amor, que chama o Deus do seu coração. Então não há uma deidade, um Deus que seja um supremo. Então se cultua vários deuses, algumas ordens trabalham, né, tem vários panteões diferentes, assim, por exemplo, o panteão grego, o panteão egípcio, né, e o panteão nórdico, vamos supor. Outras ordens, elas são exclusivas, trabalham só com o panteão egípcio, né? Se não me engano, a Mork, até onde eu sei, ela trabalha só com deidades egípcias, tá? Até o grau que eu fui, não me lembro de ter trabalhado, recebido qualquer ensinamento, conhecimento sobre uma outra deidade que não fossem egípcias. Temos outras ordens, como a OTO, como eu falei, que é basicamente telêmica, o Astro Argento, né? Que aí podem haver várias divindades, né? Mas com o mesmo poder. Nenhuma é maior que a outra. Não existe um deus ou uma deusa que seja, maior ou mais influente. Então, dentro das ordens, o que vai acontecer? Vão se trabalhar com uma deidade, com aquele arquetipo, né, com aquela potência, aquela qualidade, aquele atributo necessário para aquele ritual. Então, se eu vou trabalhar com um ritual onde eu precise de uma energia marcial, uma energia de combate, né, eu vou trabalhar com Horus, por exemplo, ou posso trabalhar com o próprio Deus Marte. Feito aquele ritual, eu faço aquela invocação, trabalho com aquela energia, faço aquele ritual, trabalho com aquela deidade e acabou. Amanhã eu posso trabalhar com Tote, né, ou com Hermes, buscando um entendimento, sabedoria, conhecimento. Então, vão se trabalhando de diferentes formas, com diferentes deuses, de acordo com a qualidade, o atributo, né, o arquétipo de cada deidade. Mas isso, agora, não, mestre, mas eu conheço uma ordem aonde, sim, existem várias ordens. Com certeza há ordens aonde ela seja voltada somente para uma deidade. Mas, no geral, não é assim que funciona. Uma ordem pode trabalhar dentro de uma mesma egrégora, tudo bem, ou com uma única egrégora, com um único panteão, desculpe. Pode trabalhar com um único panteão, mas vai trabalhar com os deuses diferentes. E existem ordens onde há uma trindade, né? Onde existe uma deusa, um deus e um outro representando. Então, por exemplo, Nuit, Radit e Horus, né? Ou a grande mãe, a grande deusa, Deus, né? E um outro deus representando aí a união desses dois. Tem também.
certo? Então, essa é uma particularidade das ordens místicas, onde se trabalha com várias deidades. Não junto, né? Não junto, você trabalha com uma, fechou aquela egrégora, dispensou aquela energia, outra hora, em outro ritual, você vai trabalhar com outra deidade de uma outra egrégora. Normalmente é assim que ocorre. Bom, mas então, e aí? E o culto da deusa, aonde que a deusa Hecate, entra dentro, então, da prática nas ordens místicas. Então, assim, primeiramente, gente, em algumas ordens a deusa se faz presente de forma velada e oculta. E outras vezes ela é evocada, é falado o nome dela, dito qual é a função dela ali, naquele momento no ritual. Então isso vai variar muito de ordem para ordem. Mas vamos falar de algumas ordens aqui sem citar nomes. Então, assim, todas as ordens, a grande maioria delas, como eu falei no início, elas trabalham são ordens iniciáticas. Então, passam por um ritual de iniciação. A maioria dos rituais de iniciação tem, em algum ponto da sua dramatização, a morte. Então, o candidato, né, o probacionista, o neófito, né, ele vai passar por esse processo de morte, esse sentimento que ele está morrendo, que o velho está morrendo, ou que ele está morrendo para a vida profana e vai nascer para a vida mística, a vida divina, a vida sagrada. Nesse ritual, em algumas ordens, o candidato, o iniciado, ele é colocado dentro de um caixão. Outras ordens, como eu presenciei, né, eu estive lá, eu vi, os candidatos foram enterrados, então eles mesmos cavaram a sua própria cova, foram enterrados, totalmente enterrados, só o rosto ficou de fora, então foi colocado um paninho preto sobre o rosto deles, foi acendido velas e ali em torno, e ali eles ficaram por algum tempo. Então esse era parte do ritual. Depois, eles foram lá, retiraram eles e foi dado o procedimento, representando o quê? A morte e o renascimento. Muitas rituais de iniciação nas ordens místicas, os candidatos, o probacionista, neófito, ele tem os olhos vendados. Então, os olhos vendados representam o quê? A escuridão. Representa também que você está entrando dentro de algum lugar escuro. Uns ficam em locais representando cavernas. Né? E depois ele tem os olhos, então, descobertos, representando o quê? A luz. Ele está recebendo a luz, a sabedoria e o conhecimento. E ele estava de olhos vendados, representando o quê? A morte ou a ignorância. Bom, mas e tá aí? O que isso tem a ver com Hecate? Gente, Hecate é a deusa dos mortos, é a deusa do submundo, é a deusa da morte. Então, Hecate, muitas vezes, esse iniciado, ele vai ficar sabendo de alguns detalhes mais adiante, no decorrer dos graus. Né? Mas Hecate, ela é a deusa dos limiares. Hecate é a deusa da morte, é a deusa que nos recebe quando morremos. É a deusa encarregada das almas durante a morte. Então, dentro do ritual de iniciação, onde muitas vezes há o simbolismo presente de forma, às vezes, mais escondida, de forma, às vezes, mais declarada, né, mais ostensiva, a morte estando presente, Hecate está presente, porque Hecate representa a morte do candidato, a morte do iniciado, a morte do buscador. E quando ele nasce, né, neófito, como o Michele falou a palavra neófito, neo, novo, fitos, planta. E da onde nasce a planta? A planta nasce da terra, nova planta, né? Então, o neófito significa que ele nasceu, é uma plantinha que está nascendo, da onde? Da terra. Como eu falei antes também, o neófito, o candidato, muitas vezes, ele é colocado num lugar escuro, representando, às vezes, uma caverna. Olha, caverna, né? A caverna, ela está ligada a Hecate.
porque é através de uma caverna que Hecate entra com Deméter para buscar Perséfone no submundo. A caverna, ela representa o nosso interior, tudo bem, né? Nós que estamos voltados para dentro de nós, mas também representa a entrada para o submundo. Então, muitas vezes, dentro das ordens místicas, como há muito simbolismo, o que eu percebo às vezes é que a origem do ritual às vezes se perdeu. E quando a gente já tem uma caminhada e tem um estudo mais aprofundado, consegue perceber o link entre um ritual e a sua origem nas antigas escolas de mistérios. Nos rituais de iniciação de Eleusis na Grécia, no final ali, quando já eram 9 dias de rituais, eu falei sobre os mistérios de Eleusis no simpósio 1. Um dos últimos momentos do ritual era quando o sacerdote adentrava uma caverna e lá ele vinha com um símbolo, que até hoje é um mistério, né? Por isso que se chama os mistérios de Eleusis. Então tem algumas coisas que não foi passado, realmente. Quem estava lá e viu guardou o segredo até hoje. Não se sabe que símbolo, o que seria isso que o sacerdote trazia e mostrava para os iniciados. Era uma das últimas coisas que acontecia. Mas ele entrava numa caverna representando que ele descia ao submundo. Então aqui nós temos essa imagem que eu peguei na internet, né? De aqui Core, então agora Perséfone, era Core quando era virgem, depois que casou com Hades, o Hades se torna Perséfone, né? E Deméter recebendo ali, de braços abertos, né? Então Hecate busca, né, Perséfone e entrega tudo de 6 em 6 meses, tem aquela troca ali, como você sabe. Vai buscar no submundo, e temos aqui a caverna, então. E aqui eu tenho aqui Hecate nesse vaso, você também já conhece, tem Hecate, Deméter, Hermes e Perséfone, né? Então é a descida de Hecate ao submundo, ao mundo dos mortos, onde ela reina absoluta e é a rainha. Bom, mas existem ordens aonde Hecate é evocada nos rituais. Para quê? Para que você, ao passar por um umbral daquela porta, ao passar de um grau para o outro, seja recebido por Hecate. Ela, com as tochas de Hecate, ela traz a iluminação. Então, quando você tem os olhos desvendados, você recebe qual luz? A luz das tochas da deusa Hecate, né? Que vai te iluminar. Aqui dentro da ordem mística Luxifrate, eu sei, porque a Adila vai me perguntar, ela disse que vai me fazer umas perguntas referentes aqui, então já vou antecipar. Existe um ritual, eu vou dar aqui um spoiler aqui, coisa que eu não costumo fazer, mas existe um ritual onde aquele que está naquele grau, desculpe, bati aqui no microfone, para passar para um outro grau, ele precisa passar por Hecate. Então, Hecate, ou Hecate, ela é evocada e ela se posta diante do iniciado. E o iniciado, então, ele precisa passar por ela e sobre os auspícios dela. Ele vai galgar todo aquele grau que ele passa, vai ser sobre a regência da deusa Hecate, que vai iluminar o caminho dele com as tochas dela. Porque é um caminho sombrio, é um grau mais sombrio, né? É um grau da escuridão. Então, ele precisa de Hecate como portadora da escuridão, portadora das tochas, mas rainha, deusa do submundo, que vai guiar aquele iniciado naquele caminho. Então, Hecate, ela se apresenta nas ordens dessa forma, de forma velada, escondida, que às vezes mais tarde vai ser o próprio iniciado, através do estudo, da compreensão, vai chegar à sua conclusão, outras vezes é falado para ele mesmo, ele vai ler, vai receber, né? E outras vezes não é dito nada e simplesmente você sabe, pelo seu estudo, pelo seu desenvolvimento, que Hecate estava presente ali, pela toda a simbologia. Muitas vezes nós vemos nesses rituais o trigo, né, que tem muito a ver com Deméter, Ceres, né, cereal, Ceres para os romanos, Deméter para os gregos, Ceres, a senhora dos cereais, ela porta o trigo. Vemos também as romãs, né, em muitos rituais é colocado romã, grãos de romã, semente de romã na boca dos iniciados. Mas da onde sai isso? Dos mistérios de Eleusis, e tem imagens de Hecate portando romãs, né, nas mãos. E isso você vai encontrar nas ordens
durante os rituais de iniciação, né? Muitas vezes não tem, algumas ordens não são voltadas exclusivamente, como eu disse antes, para Hecate, mas Hecate aparece durante os rituais e aparece durante os estudos dentro destas ordens. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, acho que eu vou voltar aqui um pouquinho. Ah, tá aqui, ó. Só para fazer as ordens, uma coisa que é muito interessante é que se estuda alquimia, como eu falei, cabalá, astrologia, magia planetária, e a Golden Dawn, ela fez uma coisa interessante que eu tinha esquecido de falar, porque eu voltei para falar. Ela fez uma conexão, ela fez uma correspondência entre todas essas ciências. Antigamente se estudava separadamente. Golden Dawn, o que ela pega? Ela pegou todo esse conhecimento e fez uma correspondência, uniu, de forma que você pudesse, de forma prática, aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. E também de forma que você pudesse usar, aplicar no ritual, em rituais e na magia cerimonialista, na magia cerimonial. A magia cerimonial é uma magia que ela faz parte das ordens. Então, o que é magia cerimonial? Você tem uma forma certa de andar dentro do templo durante o ritual, existe toda uma forma de proceder, movimentos, materiais que são usados, palavras de poder, né? Como na magia tradicional, palavras de poder. Então, tem toda uma forma de você trabalhar com aquele ritual. Ele é bem marcial, né? Bem cerimonialista. E a Golden Dawn pegou todo esse conhecimento que estava disperso, astrologia aqui, alquimia lá, cabalá lá, e uniu tudo, mas fez de forma muito inteligente uma correlação entre eles, de forma que você pudesse aplicar isso. Essa ideia não era uma ideia nova, já era uma ideia trazida por Eliphas Levi. Eliphas Levi, no seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia, faz isso também. No entanto, ele usa como base a Cabalá, porque ele estudou muito tempo a Cabala, né? A Cabalá. Então ele usa a Cabalá como base para que se trabalhe todas essas outras ciências, mas tudo voltado e estruturada para a Cabalá. Inclusive é de autoria dele, né? Segundo se acredita, a inclusão do tarô na árvore da vida. Isso é a partir de Eliphas Levi. E a Golden Dawn usou muito, pegou muito conhecimento do Eliphas Levi para utilizar aí nas suas práticas. Por isso que é uma ordem que realmente teve a sua importância, né, no esoterismo ocidental. Bom, como eu falei então, gente, essa foto aqui é uma foto nossa, né? Eu tenho poucas fotos assim de rituais de iniciação, porque a gente fica voltado para o ritual e a gente não bate foto, e muitas das coisas que acontecem não podem ser divulgadas, porque os rituais de iniciação eles são secretos, né? Então são mistérios, porque só quem passa por ele é que, né, tem conhecimento do que ocorre. Isso é uma característica das ordens místicas, tá? Das ordens esotéricas. Então, a deusa Hecate é uma deusa dos limiares, é uma deusa dos limites, é uma deusa também das fronteiras, né? Então, ela está entre um estágio e outro estágio. Então, muitas vezes, ela é evocada aqui dentro da ordem e em outras ordens, como eu já falei, eu acho que eu já falei isso agora há pouco tempo, quando vai no momento de transição entre um grau e outro. Então, ela é evocada, é realizada, às vezes, uma assunção à forma deusa, ou seja, a pessoa toma ali a forma da deusa Hecate, né, para fazer aquele ritual, e para que possa, então, a energia da deusa Hecate estar presente, né, e que o ritual aí saia a contento dentro daquilo que a gente estabelece, né, energeticamente, para que se faça aí toda aquela ritualística, né, sobre os auspícios ali, a proteção e a energia da nossa deusa. Bom, aqui então a Késia falou sobre os oráculos caldeus, né? Eu ouvi ali ela falando. Os oráculos caldeus, então, eles são em torno de 200 aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos.
E se chama... Alô? Oi. Oi. Não, a gente está assistindo. Ah, ok. Então, assim, os oráculos caldeus, eles chamam de oráculos porque eles foram escritos de forma oracular. Então, eles dizem que eles foram inspirados pelas divindades. Quem escreveu os oráculos caldeus, às vezes estava em transe. E o que traz os oráculos caldeus? Uma série de feitiços, de magias, de maldições, de encantamentos, inclusive até de receitas ou magias para impotência, magias para combater o inimigo, magias para fertilidade. Então se tem nos oráculos caldeus como uma fonte mais próxima do que a gente tem, a fonte mais próxima do que a gente tem, de que como as magias eram realizadas, né? Como eles praticavam a magia. E uma particularidade, uma coisa interessante dentro dos oráculos caldeus, que tem uns 5, assim que eles falam de Hecate, bem expressivamente, e outros tantos mais que eles falam, usam outros nomes, como Ártemis ou Selene, né, referente a Hecate, mas nós achamos que eles estão falando da deusa Hecate. Eles falam, trazem Hecate como a Késia falou ali, né? A alma do mundo, né? O anima mundi. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque como a senhora da magia. Então, a gente lendo ali o Oráculos Caldeus, eles querem dizer que Hecate, ela é o princípio criativo, né? Sem Hecate não há magia. Ela está dentro tudo que se origina a partir dessa energia. Né? Vou dizer agora Hecate como sendo uma energia, né? Primordial. Eliphas Levi fala no seu livro Dogma Ritual de Alta Magia, ou também nas Chaves, né? Como existe uma energia chamada luz astral, por exemplo. Eu não vou comparar Hecate com a luz astral, que Eliphas Levi chamou como o grande agente mágico ou o grande arcano da magia. Mas é uma ideia aproximada. Só que, no entanto, os egípcios já falavam sobre isso e chamavam isso de Eka. Olha que interessante. Eka. Eka é o princípio mágico, é o princípio criativo. Toda magia é feita com Eka. Cá no Egito, na língua egípcia, significa alma, né? Então, os egípcios chamavam isso de o Ekal. O Ekal é você se conectar com a alma do mundo e acessar o grande Deus, o grande Criador. Então, então tem ordens, né, que trabalham com Hecate nesse sentido. Não como uma deidade, e sim como uma energia, tentando acessar essa energia, porque Heka ou Hecate seria como as moléculas do ar, né? Através da molécula do ar o som se propaga. Sem as moléculas do ar não há som. Sem Hecate não há magia, porque é através de Hecate que a magia se faz. E isso já era um princípio dos egípcios, só que eles chamavam de Eka. Então é muito interessante. E como alma do mundo. E o oráculo caldeus e alguns partes chama Hecate de anima mundi, alma do mundo, princípio criativo, senhora da magia. Posso ir? Vou continuando aqui, né? Qualquer coisa vocês me gritam aí. É porque a gente está com um tempinho um pouquinho apertado. Então vamos ver então. Vamos lá. Então aqui, ó. O culto da deusa Hecate, então, nas ordens místicas, gente, assim, ó. Então, em algumas ordens, tá? Que praticam aqui o caminho da mão esquerda, que trabalham com a deusa, invocando o seu lado mais sombrio, mais necromântico, né? Então, tem ordens que trabalham exclusivamente com essa parte mais quitônica da deusa, tá? Eu não vou citar, vocês viram que eu não citei aqui, essa ordem trabalha assim, essa ordem trabalha assado, né? Que é para não me complicar. Então, assim, existem ordens que trabalham com o aspecto da deusa mais draconiano, outras ordens trabalham com o seu aspecto mais luciferiano, tá? Ereshkigal, que é uma deusa suméria, né? Que tem os mesmos atributos da deusa Hecate, mais quitônica. Então, tem ordens
que trabalham mais com esses aspectos mais sombrios da deusa. Você se antecipou. Se deixar, eu fico falando, perco a noção do tempo, né? Você se antecipou a minha pergunta, assim, brilhantemente, porque era isso mesmo que eu ia perguntar. O que você ia perguntar? É com relação a cerimonial. E os cerimoniais, né, de introdução. Mas eu tenho uma outra curiosidade mesmo, Mas né? não, se eu souber. Não, e se você puder também, porque a gente respeita muito essa questão do hermetismo, dos mistérios, das ordens, a gente entende perfeitamente. Até porque uma coisa que eu aprendi em bruxaria é o seguinte: nem sempre a gente está preparado para ouvir, né? A gente às vezes pergunta e não está preparado para a resposta. Então eu não tenho muito problema com isso, não. Se você puder me responder, é que eu entrei em um determinado tempo de uma ordem, e essa ordem, você de repente vai saber qual é, mas fica entre nós, né? Essa ordem, ela dá preferência a pessoas que são bons cristãos. E ao adentrar nessa ordem, o templo tinha pelo menos umas 3 referências a Hecate. Como é que você vê essa questão de você ter, por um lado, uma referência cristã e uma referência pagã coexistindo no mesmo ambiente? Então, vamos lá. Muitas ordens que foram fundadas, porque a questão de época, elas resolveram ter um cunho, um fundamento cristão para poderem ser aceitas. Queriam praticar o paganismo, traziam o conhecimento pagão, mas não podiam escancarar. Então, fizeram uma fachada cristã. É o exemplo da Rosa Cruz. Ela tem uma fachada cristã, né? Mas o seu fundamento é pagão. Existem ordens que são assim. Outras ordens não conhecem a sua própria origem. A origem foi tanto símbolo para esconder, tanto símbolo, que a sua origem acabou se perdendo. E elas acabaram se modificando com o passar do tempo e perdendo a sua origem. Aí quando você vai estudar, você não só um pouquinho, mas tem coisa errada aqui, né? Esse fundamento não está batendo. Por quê? Porque elas perderam a sua origem, se perderam na origem. Foi o que eu falei ali em relação à origem de alguns rituais, né? Então, assim, lógico, eu não frequentei todas as ordens, não conheço todas as ordens, né? Na Rosa Cruz, eu fui até o 6º grau de templo, lembrando que são 10, né? Na maçonaria, eu sou grau 21, e lembrando que são 33 graus, né? Fui da Astro Argento, fui iniciado na Astro Argento, então eu passei um pouco por cada lugar aí, né? Mas como as ordens são fechadas, eu tenho meu conhecimento até ali. Então, eu tenho meu conhecimento até o 6º grau de templo dentro da MORC, mas o 7º, 8º, 9º, 10 eu não tenho. Eu tenho conhecimento até o grau 21 na maçonaria, mas os outros graus até o 33 eu não tenho. Mas então, muitas ordens elas têm que se reestruturarem, e buscar a sua fonte, ela tem que buscar a sua origem, porque acaba muitas vezes ela mesmo como se diz, se desmentindo ou se contrariando, né, quando na verdade muitas vezes tu vê que uma coisa que ela diz ali, ela se desmente a colar. Então deve ser isso. Outra coisa interessante é que as ordens são feitas por pessoas, e as pessoas são falhas, né? E as pessoas talvez interpretam da sua forma, né? A gente vê aí como as religiões, uma coisa que eu não falei é que uma ordem não é uma religião. Então não deveria ter dogmas, nem secretismo, nem essas coisas, né? Mas ela é feita por homens, por pessoas. E as pessoas são falhas, e as pessoas costumam a interpretar, às vezes, uns ensinamentos, as coisas, de acordo com o que elas entendem e de acordo com o seu nível de evolução espiritual. E aí que muitas vezes dá, né, as coisas. Então, a gente deve ficar naquela ordem, naquele grupo, naquele coven, naquela sociedade, comunidade, quando a gente se sente bem e nós nos identificamos. E a gente consegue encontrar ali aquilo que a gente busca. Se você não está feliz, se você encontra contradições, ou se você não está conseguindo encontrar ali aquilo que você está procurando, é sinal que você não está no lugar certo, né? Certo para você.
certo para você, né? Exato. Porque cada um é cada um está num nível de evolução, de entendimento e, portanto, né, vai encontrar aquilo que está buscando em determinado lugar. E o que serve para um pode não servir muito bem para o outro. Delfos, eu tenho uma outra pergunta para você, mas é com relação a sua perspectiva pessoal, né? Pois não. A gente falou aqui, lá no começo com o Alex, ele falando que você tem muita gente falando de Hecate, procurando saber de Hecate, e você tem Jesus, né? Ele quis dizer assim, religião cristã, de origem cristã. Você acha que essas ordens que estão nessa situação que você tem as duas energias ali convivendo, sabidamente ou não, se elas vão pender para um lado ou para o outro, você tem essa noção, essa perspectiva? Tá. Eu só não entendi pender para um lado ou para o outro. Só essa frasezinha eu não entendi. Deixa eu colocar de outra maneira. Você acha que essas ordens, elas têm possibilidade de elas retornarem à sua origem pagã, em detrimento dos conhecimentos cristãos, por exemplo? Elas abandonarem essa base cristã e voltarem à sua origem pagã? Ou você acha que isso não é possível, tendo em vista que tem muita gente conhecendo o paganismo? Certo. Eu tenho duas opiniões pessoais. Primeiramente, que é assim, você é cristão e nós temos uma criação cristã. O Brasil foi um país católico durante muitos anos, certo? A gente falou sobre isso no outro simpósio. Eu era obrigado a ser cristão. Quando eu ia preencher uma ficha no emprego, eu tinha que colocar ali que eu era católico, né? Desculpa, eu era um país católico. Então, o cristianismo é a nossa formação, com toda essa lavagem cerebral, com toda essa coisa de que o que não vem de Jesus é do demônio, é de Satanás, não é? Então, a gente primeiro nós tivemos que quebrar esses preconceitos, né? Essa programação mental e espiritual que fizeram conosco. É a primeira coisa. Até hoje, a palavra pagão é mal interpretada. Falou em pagão, o cara já associa com demônio, com quem não é pagão, o que é? É satanista, luciferiano, tem pacto com Satanás, sei lá o que é as coisas que a pessoa pensa. Enquanto o paganismo é aquele que era criado no campo, que vivia nos campos, no pago, né? Que tinha uma religião que não era cristã. Mais tarde a gente sabe que ela, né, sofreu essa... Então, assim, a primeira coisa que eu te digo é que o paganismo que se vivia antes do cristianismo, que não tinha influência cristã, que não teve a lavagem cerebral, era um. Hoje as coisas mudaram e eu não sei. Então, é uma visão pessoal minha. Se a gente vai conseguir se despir totalmente de toda essa lavagem cerebral cristã e me tornar um puro pagão, como os pagãos eram antes de serem influenciados pelo cristianismo. Então, é uma coisa pessoal. É uma coisa diferente de cada um. Tem gente que consegue... eu nunca fui cristão na minha vida. Eu nunca me senti à vontade. Eu nunca aceitei. E me identifico plenamente com o paganismo. Beleza. Agora, aquele outro que foi criado dentro de uma religião, né, dentro de uma família de crentes e tal, eu acho que sofre um pouco mais, né? Tem talvez um pouco de dualidade interna, né? Mas muitos grandes magos do passado eram cristãos. Aleister Crowley, né, foi criado dentro de uma família extremamente religiosa e tal, né? E tantos outros que se tornaram aí grandes pagãos. Então, eu acho que varia de pessoa para pessoa. Mas eu acredito que o paganismo é a grande religião, né, do futuro. Eu acredito que o cristianismo, a era cristã, ela está acabando. E agora, como sempre, nada é eterno. Nós tivemos... a humanidade passou por ciclos, né? E o ciclo do Deus morto, né, do Deus morto está passando, já passou. Então agora estamos vivendo uma nova era, né? Com o Deus interior. A nova era agora
eu sou um Deus, a deusa, o Deus está dentro de mim. Não está no céu, não está em outro lugar, né? Então, esse Deus sacrificado, Deus que morreu, o Deus morto, pertence a uma era passada. Agora, a era que vem é a era do Deus que existe dentro de mim. Essa é a minha opinião. Olha, Delfos, a gente queria agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. Espero ter colaborado, espero ter sido uma boa apresentação. Como sempre, você foi brilhante. A gente agradece muito a sua amizade, a gente agradece muito a sua colaboração com a gente. E é muito importante que a gente tenha pontos de vista diferentes para que a gente abrace cada vez mais essa diversidade e que a gente aprenda a respeitar e mostre para os outros que é possível a gente respeitar as formas de ver, as formas de viver a nossa religiosidade, né? Então, gratidão imensa. A Patrícia, que já está a postos. Eu que agradeço, gratidão. Eu agradeço pessoalmente. Vou pedir para você deixar no chat um contato para eu deixar. Vou deixar lá. Quem quiser entrar em contato, que estiver vendo, quiser falar com Delfos, é só acessar esse contato. Gratidão, fim querido. Gratidão. Que a deusa Hecate abençoe a todos. Hecate.